Relatos. Meu namorado não gosta de sexo. Sou mulher, tenho 30 anos, estou namorando há 7 anos com um homem maravilhoso, que me respeita e diz que me ama todos os dias, mas em contrapartida, ele não é muito fã de sexo. Não era assim no início do relacionamento. Tínhamos sexo quase todos os dias. Era maravilhoso. Mas nos últimos anos tem esfriado. Até cheguei a pensar que era aquela fase do relacionamento onde ficamos acomodados. Mas eu estava enganada. Tentei de tudo: roupas diferentes, cabelo novo, maquiagem nova, lingeries provocativas, mas nada consegue aumentar o ânimo desse homem. Isso me deixa frustrada pra caramba. Algum homem que é igual ao meu marido pode me explicar o que é esse fenômeno? Olha, esse é um problema que a gente vê muito em consultório, tá? Às vezes não é sobre você, no sentido de que se você mudar o cabelo, colocar uma lingerie ou fazer alguma coisa, vai resgatar o desejo desse homem, tá? A questão aqui é, por que que esse homem está, digamos assim, com menor desejo sexual? Não está te buscando mais? O que é que representa sexo para ele? E por que que ele não está fazendo isso? Não está buscando esse sexo? Podem ter inúmeros motivos. E aí fica muito complicado de eu dizer aqui qual é, né? Ou fazer uma análise mais detalhada, né? Porque eu não sei direito o perfil do seu marido, não sei qual é a história familiar dele, não sei como é que é a história do casal, a dinâmica entre vocês, não sei como é que é a sua personalidade. Então fica difícil dizer aqui por que que ele está assim. Tá? Mas sim, existem vários motivos pelo qual o homem não busca uma mulher. E muitas vezes não é por conta da mulher, tá? Às vezes são coisas pessoais. Eu posso falar aqui alguns motivos para você. Quem sabe consegue te trazer alguma luz. E para quem está assistindo o vídeo também pode servir de alguma ajuda, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa, né, é se está havendo alguma crise financeira, tá? Geralmente, a crise financeira é uma das coisas que mais causa briga no relacionamento. E aí as brigas, às vezes, também faz um distanciamento, esfria. É o homem também, quando não está conseguindo suprir aquilo que ele acha que deveria ser seu papel, ele começa a sentir um sentimento de impotência. E a impotência acaba levando à falta de buscar o sexo. Então tem que ver se está havendo alguma crise aí. Se não for esse motivo, a gente pode olhar também outro motivo, que é, no começo do relacionamento, vocês eram desconhecidos, né? Então havia um mistério, estavam se conhecendo, havia ali um certo desejo, uma certa fantasia, aquela fantasia que supria aqueles vazios que você não conhecia ainda do seu marido. O problema é que, com o passar dos anos, você vai conhecendo cada vez mais essa pessoa e vai fazendo o que a gente chama de fusão, você vai fundindo-se com seu marido, e aí perde o espaço do desejo, tá? Você já conhece o seu marido, o marido já lhe conhece, e aí, muitas vezes, um coloca o outro na função paterna ou materna. Por exemplo, o marido pode colocar você na função de mãe, ou você pode colocar o seu marido na função de pai. E aí, como é que o marido vai transar com a mãe, né? Então, o tesão morre ali. Nesse caso, quando acontece isso, a gente trabalha o desmanchar dessa fusão, para que cada um construa a sua própria individualidade, a sua própria vida, digamos assim, mas também estando juntos. De uma forma que começa a criar um espaço e o outro começa a ver não a si mesmo no outro, mas começa a ver o outro. Isso vai causar um certo estranhamento, mas aí vai voltar a ter naturalmente um desejo ali por aquele outro. Outro problema também que pode estar agravando essa questão, às vezes o seu marido tem um perfil evitativo. No começo ele se esforçava, mas depois de um tempo ele vai, digamos assim, entrando na zona de conforto. E para quem é evitativo, a vulnerabilidade é uma coisa difícil. Diante da sua busca por intimidade, ele pode acabar se distanciando. E aí, caso você tenha um perfil que vai buscar, você vai acabar aumentando a pressão. E aí ele vai se sentir mais pressionado e vai se distanciar cada vez mais. E aí vai criando uma dinâmica onde um busca e outro vai e se distancia, tá? Às vezes também isso acontece nos relacionamentos e é um dos motivos pelos quais um cônjuge não consegue fazer sexo com o outro. Quando é assim, a gente trabalha a aceitação do outro, o dar espaços, dar limite, a conscientização para saber também se é o que realmente cada um está querendo, tá? Porque são perfis ali que são um pouco conflituosos nesse ponto. Então é preciso que aquele que busca dê espaço e é preciso que aquele que precisa de espaço também permita que o outro adentre o espaço dele. É uma coisa que é trabalhada em terapia de casal. Às vezes também ele pode estar se dedicando a alguma atividade com muita intensidade e a gente coloca assim que a energia erótica dele está sendo colocada para um objeto que é diferente do sexo. É como se faltasse combustível para alimentar esse desejo sexual. Então, quando é assim, a gente busca pela terapia tentar, digamos assim, ressignificar certas coisas para que o sexo ele retome esse papel de algo importante, mas também não tão importante assim, tá? Porque quem coloca o sexo como algo muito importante é porque está colocando no sexo coisas que não deveriam ser do sexo.
Então fica atento, tá? Sexo é importante, mas também não é o fundamento de nenhum relacionamento, ok? Muito cuidado com isso. Tem outro fator também que são as brigas, tá? As desavenças. Tem perfis de pessoas que gostam de um sexo pós-briga, tá? Um sexo mais animal, um sexo mais sexo. Tem outros perfis de pessoas que gostam de um sexo atrelado ao afeto. Então, quando esses perfis se juntam, dá problema, porque um vai brigar para ter sexo ou esperando que haja um sexo depois, um sexo de reconciliação, e o outro vai se sentir ferido, sabe, traído, ameaçado, e aí não vai ter nenhuma vontade de fazer sexo, porque perdeu o afeto, ou tem medo de liberar o afeto. E esse é outro grande motivo para casais não conseguirem engrenar aí no desejo sexual. Então observe as brigas e observe o perfil de cada um, ok? E por último aí, a gente também tem que olhar a questão da saúde. Como é que tá a saúde dele, né? Às vezes é uma questão orgânica. Às vezes como é que tá a testosterona, como é que tá colesterol, açúcar, a saúde mental dele, tá em depressão, tá com ansiedade, como é que tá esse homem, né? O estado geral dele, né? Nesse caso, vale a pena você convidar ele a fazer um check-up. Não atrelado ao sexo, tá? Mas por preocupação à saúde dele, porque se for um problema no corpo, pode ser que esteja surgindo alguma doença aí, tá? Então ele precisa tratar disso. Não coloca tudo relacionado ao sexo, porque pode aumentar aquela pressão que a gente falou antes, ok? Sobre a situação da falta de desejo, não tome isso como o fim do mundo, porque é um convite para que você coloque o seu relacionamento num patamar diferente, onde você consiga olhar o seu marido, onde o seu marido consegue olhar você, não mais com aquela visão ideal, idealizada do começo do relacionamento, mas vendo quem realmente é um e o outro. Assim, é a oportunidade de construir amor de verdade. E quem sabe até o desejo consiga ressurgir, mas de forma não mais atrelada a uma idealização, mas ao prazer de estar com a pessoa que é parceira e que você ama de verdade. E aí, fez sentido? Se você tem aí um relato para contar, manda aqui no e-mail que está na descrição, que você pode ter sua história lida aqui. Eu não vou contar teu nome, tá? Mas vou te dar um conselho que nem um amigo te dá. Gostou? Então curte o vídeo, segue o canal e até a próxima.